Olá e bem-vindos! Hoje é 23 de dezembro de 2025 e, bom, a gente sabe como é essa época do ano, né? As ideias sobre o Natal parecem já bem estabelecidas, mas e se a história que a gente conhece não for a história completa? Hoje vamos mergulhar numa perspectiva que, olha, vira tudo de cabeça para baixo. A gente tem aqui trechos de um discurso feito no dia de Natal de 1979 pelo reverendo Sun Myung Moon. E a nossa missão é analisar essa reinterpretação, que é bem radical. Ela questiona tudo, desde o nascimento na manjedoura até a missão de Jesus e o que a gente deveria estar celebrando afinal. É uma visão que desafia 2000 anos de tradição. Ok, vamos analisar isso. Para começar, o discurso vai direto no coração da imagem mais famosa do Natal, o presépio. Exato, a gente tem essa imagem, né, serena, poética de Jesus nascendo numa manjedoura, todo aquele cenário humilde, a gente aprendeu a ver beleza nisso. Mas o discurso lança uma pergunta muito provocadora. Esse era mesmo o plano original de Deus? Ou esse cenário, na verdade, é um símbolo de um grande fracasso? Peraí, então a fonte está dizendo que a humildade, que a gente sempre viu como uma virtude central da história, foi, na verdade, um erro? Um fracasso do povo? É exatamente essa provocação. A lógica apresentada no texto é que depois de 4.000 anos de preparação, a chegada do Messias deveria ter sido o evento mais grandioso da história de Israel. E o discurso pinta um quadro assim completamente diferente. Nele, Maria seria tratada como a rainha mais importante do país durante a gravidez. Uma rainha? Sim, tudo sobre ela seria documentado, o que ela comia, como dormia. Cada detalhe seria um tesouro nacional. E em vez de pastores e alguns reis magos, a gente teria o quê? As 12 tribos de Israel, competindo pela honra de servir a criança antes mesmo dela nascer. O nascimento não seria num estábulo isolado, mas no lugar mais sagrado da nação. Nossa! Seria anunciado por sinos no país inteiro, fanfarras, celebrações que fariam qualquer dia de independência parecer uma festa pequena. Faz sentido. A questão que o discurso levanta é: Deus queria mesmo que o filho dele chegasse ao mundo de forma tão anônima? Ou isso foi resultado da falha das lideranças da época? Exato, da incredulidade deles. E essa ideia de um erro de recepção tem consequências enormes. A fonte não para por aí. Leva isso para o cenário mundial, né? Sim, e a partir daí o discurso constrói um cenário geopolítico alternativo fascinante. A tese é a seguinte: se Israel tivesse aclamado Jesus como rei dos reis desde o nascimento, isso seria uma declaração de guerra contra o Império Romano. Para Roma, a ideia de um rei dos reis, nascido numa província, seria uma ameaça direta e inaceitável. E a reação de Roma seria, obviamente, militar. Exatamente. O mais provável seria o envio das legiões para esmagar essa rebelião. E é nesse ponto que a história mudaria completamente de rumo. O discurso sugere que a agressão romana contra Israel, que estaria protegendo o Messias, uniria o mundo. O mundo todo. Sim, os povos árabes, que a fonte descreve como parentes dos israelitas, se juntariam à causa. Mas essa aliança mundial, com nações como China e Índia se unindo a Israel contra Roma, isso não parece um pouco, sei lá, otimista demais? A fonte dá alguma base para essa ideia? É uma ótima pergunta. A fonte não apresenta isso como uma previsão histórica literal. É mais uma forma de ilustrar o potencial que foi perdido. A ideia é que a tirania de Roma contra a figura sagrada do Messias criaria uma causa moral tão poderosa que transcenderia fronteiras. A união não seria só política, mas espiritual. Entendi. E o resultado disso? O resultado, nesse cenário, é que Jesus não cresceria na obscuridade por 30 anos. Ele seria uma figura de aclamação mundial desde o berço. Quando chegasse à idade adulta, o mundo já estaria unido, preparado para recebê-lo. Uau! É uma imagem muito poderosa, de um Natal que nunca aconteceu. Ok, então o nascimento foi um plano B, por assim dizer, causado por uma falha humana. Mas isso me faz pensar sobre a missão inteira. Se o começo foi diferente do planejado, e o resto? O discurso fala sobre isso, né? Sobre o porquê Jesus veio. Sim, e aqui a gente tem outra quebra radical com a tradição.
O texto coloca duas visões em confronto direto. De um lado, a teologia cristã convencional, Que seria? que Jesus veio para morrer na cruz e com seu sangue salvar a humanidade dos pecados. A cruz é o clímax, o propósito de tudo. Certo. E do outro lado? Do outro lado está a visão da Igreja da Unificação, que o discurso apresenta. Nela, Jesus veio para viver, não para morrer. Viver? Sim, a missão dele era ser o Messias, o pai da humanidade, casar-se, ter filhos e estabelecer uma nova linhagem, uma tradição celestial aqui na Terra. Nessa perspectiva, a crucificação não foi a vitória, foi a maior tragédia da história, foi o fracasso do plano original de Deus causado pela rejeição do povo. E é aí que entra a parte que eu achei mais chocante, a questão dele ter permanecido solteiro. A gente nunca para pensar nisso como parte central da missão dele. E é aqui que a lógica do discurso se torna implacável. Ele argumenta que o cristianismo, por 2000 anos, focou na salvação espiritual do indivíduo, mas esqueceu a base de tudo, segundo a fonte: a família. A família. A missão de Jesus seria criar um modelo de família celestial perfeita para que toda a humanidade pudesse seguir. Sem isso, todo o resto fica incompleto. Que tipo de modelo seria esse? O discurso detalha a tradição do amor que Jesus deveria ter estabelecido em todas as esferas: o amor entre marido e esposa, o amor de um pai por seus filhos, o amor de um avô por seus netos. E a partir daí? E a partir desse modelo familiar, ensinar como governar uma tribo, uma nação e o mundo. Tudo com base nesse amor centrado em Deus. Como ele foi crucificado antes de poder fazer isso, a tradição ficou incompleta. Nossa, isso muda completamente a perspectiva. Porque significa que a cruz não foi o objetivo final, mas uma interrupção trágica do plano. Exato. E por isso, nessa visão, se torna essencial que Jesus retorne para, basicamente, terminar o trabalho. Exatamente. Para finalmente estabelecer essa tradição de amor verdadeiro na Terra, começando pela unidade de um homem e uma mulher, o que o discurso chama de os verdadeiros pais da humanidade. Entendi. E se a missão era criar unidade, uma tradição familiar, faz todo sentido que o discurso olhe para o cristianismo de hoje e veja uma grande desconexão. Como ele faz essa crítica? A crítica é bem direta. A fonte aponta para o que considera uma contradição óbvia. Jesus veio para criar um só rebanho, um mundo unificado. Certo. Mas hoje o cristianismo está fragmentado em centenas, talvez milhares de denominações, cada uma achando que é a dona da verdade. Para ilustrar isso, o discurso usa uma analogia forte, a do súdito leal contra o traidor. Como funciona essa analogia? Bom, ambos, o leal e o traidor, dizem que servem ao rei, que aqui representa Deus, claro. O súdito leal é aquele que entende o coração do rei e segue a vontade dele, mesmo que precise sacrificar os próprios interesses. A unidade do reino vem primeiro. E o traidor? O traidor também diz que serve ao rei, mas na prática ele prioriza o próprio caminho, a própria interpretação, a sua denominação. Ele usa o nome do rei para se promover, mas no fundo está dividindo o reino. Entendi. E essa crítica à divisão vai parar na nossa ceia de Natal, né? Tem uma passagem bem dura sobre comer peru. Em 1979, no auge da Guerra Fria. Exato. A ideia é que a celebração se tornou uma fuga, uma festa desconectada da batalha espiritual e dos problemas reais do mundo, que, segundo essa visão, deveriam ser a preocupação número 1 de qualquer seguidor de Jesus. E tem também a crítica ao termo xismes. Confesso que, à primeira vista, essa me pareceu um pouco forçada. Qual é o argumento exato ali? É um argumento simbólico. A fonte observa que, numa prova, a gente usa O para correto e X para errado. A partir daí, o discurso sugere que, ao escrever xismas, as pessoas estão, mesmo sem perceber, transformando a mensagem de Cristo, Christmas, numa mensagem falsa, xismas. Não é uma análise etimológica, é uma crítica cultural. Ah, entendi. O X representa esse esvaziamento de significado, a celebração que perdeu o rumo. Isso, que virou só um feriado comercial, uma celebração errada. Certo, faz mais sentido como uma metáfora. Ok? Então, a fonte desmonta a imagem do presépio, redefine a missão de Jesus e critica duramente como o Natal é celebrado hoje.
Depois de tudo isso, qual é a proposta? O que seria o verdadeiro Natal nessa visão? Se a gente conectar todos os pontos, a conclusão é que o propósito da vinda do Messias era iniciar uma nova linhagem, uma linhagem baseada no amor centrado em Deus, para substituir o que o texto chama de linhagem satânica. Portanto, o verdadeiro Natal não é só a celebração de um aniversário, é a celebração do início dessa nova tradição de amor verdadeiro na Terra. E é aí que vem os termos que mais me chamaram a atenção. Natal pesado ou Natal responsável. Trocar um Feliz Natal por um Natal pesado parece a receita perfeita para acabar com qualquer festa de família. Qual é a lógica por trás de algo tão austero? A lógica é uma completa mudança de foco. A fonte argumenta que o Natal não deveria ser sobre bolos e decorações. O Natal responsável é um dia de profunda autoavaliação. Autoavaliação. Sim, é um momento para cada pessoa parar e se perguntar: neste último ano, o quanto eu vivi como um representante de Jesus? O quanto eu amei o mundo com o coração dele? Então a festa seria, na verdade, uma prestação de contas. Exatamente. A verdadeira alegria do Natal, nessa perspectiva, não viria da comida ou do presentes, mas de poder chegar diante de Deus e de Jesus e apresentar um ano de dedicação e amor. De poder dizer: este ano eu lutei para viver de acordo com a sua vontade. E com base nesse balanço, a pessoa se arrepende das falhas e faz uma nova determinação para o ano seguinte. A celebração do próximo Natal seria, então, ainda mais verdadeira. Entendi. Então passamos por uma visão de um nascimento que deveria ter sido uma aclamação mundial, uma missão que era sobre construir uma família exemplar aqui na Terra e um chamado para um Natal que é menos festa e mais balanço pessoal e espiritual. É isso. O que é fascinante é como essa perspectiva de 1979 transforma uma celebração cultural, que para muitos é familiar e até comercial, numa missão pessoal intensamente espiritual. A ideia não é só lembrar de um nascimento que aconteceu há 2000 anos, é herdar e expandir ativamente essa tradição de amor no presente. O verdadeiro conteúdo do Natal, como o texto diz, é a quantidade de amor que você deu ao longo do ano. E isso é algo que brilha muito mais do que qualquer luzinha de decoração. Ativa. O discurso mostra como uma mudança na história que a gente conta, o nascimento humilde versus a recepção real, pode alterar não só o significado de um feriado, mas o propósito de uma vida inteira. E isso nos leva a uma questão provocadora para quem nos ouve. Se a narrativa fundamental de uma crença ou tradição que se segue pudesse ser outra, completamente diferente, como isso mudaria não apenas as celebrações, mas as ações e responsabilidades de cada um hoje?